Se porventura você tem Bíblia na sua casa, abra a mesma. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Graças a Deus. Então anote aí o tema: 3 coisas pelas quais você não pode desistir. Claro que existe muitas coisas que você não pode desistir, jamais você não pode desistir, mas eu quero aqui pontuar simplesmente 3, até mesmo para você entender. Primeira coisa que você não pode desistir, anote aí: você não pode desistir da sua salvação. Não, pastor, não, você não pode desistir da sua salvação. Por quê? Porque a sua salvação, ela foi garantida na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se entregou. E uma vez você que aceitou Jesus como Salvador, você não pode olhar mais para trás, mas para o autor e consumador da nossa fé. Você já foi decepcionado com tantas pessoas, você já foi decepcionada diversas e diversas vezes, mas Deus nunca vai decepcioná-la. Deus nunca vai decepcionar você. Você não pode desistir da sua salvação. Diz a Bíblia Sagrada: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você tem que perseverar, lutar. Não, você não pode abaixar sua cabeça, mas você tem que perseverar até o fim. Jesus Cristo também disse, Jesus disse: esforçai-vos para entrardes pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Então, a primeira coisa que você nunca pode desistir, você não pode desistir da sua salvação. Pastor, eu não sou crente. Então você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu estou distanciado. Então volta rápido, agora, hoje. Não deixa para amanhã, volta hoje. Ele está de braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na porta do seu coração. Só precisa você abrir. Quando você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, você vai se reconciliar com ele. Ele diz assim para você, como ele disse para Nicodemos: desça depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Você não pode perder a sua salvação por nada. Você precisa olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Essa pandemia tem tirado muitas pessoas da presença de Deus, mas também, através da mesma, muitas pessoas têm aceitado a Cristo, muitas pessoas têm se reconciliado, porque ninguém quer ir para o inferno. Todos querem ir para o céu, mas para entrar no céu, a pessoa tem que entrar pela porta estreita. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a sua vida pelas ovelhas, e Ele quer que você faça parte do seu pastoreio. Ele quer que você seja uma ovelha abençoada. Então,
A primeira coisa que você nunca pode desistir é da sua salvação. Não desista. Pastor, eu não posso desistir de Deus? Claro, salvação está ligada com Deus. Você não pode desistir de Deus. Você não pode desistir da sua salvação. Vamos lá. A segunda coisa que você não pode desistir, anote aí. Você não pode desistir. Quer saber? Você não pode desistir da sua família. Da sua família. Josué escreveu dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo escreveu dizendo para um carcereiro: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Você não pode desistir da sua família. É o maior patrimônio que Deus tem nos dado, é a nossa família. Você quer ver um pai e uma mãe valente? Mexa com os filhos, mexa com a família. É isso mesmo. Por quê? Porque a família é o nosso maior e melhor bem, é o nosso patrimônio. É a primeira instituição, melhor dizendo, instituída por Deus. Foi a família. Antes do Senhor instituir o governo, a igreja, o Senhor estabeleceu a família. E o Senhor colocou a família, sabe aonde? A primeira família, num jardim, no primeiro céu da terra. Ele não colocou no inferno, mas colocou no jardim. Claro que colocou regras, mandamentos para a família obedecer. Então, você não pode desistir da sua família. Ah, mas meu filho está nas drogas. Não desista dele. Meu esposo não é crente. Não desista dele. Minha esposa está distanciada. Não desista dela. Não desista da sua filha. É sua filha, é seu filho. Mãe, você passou 9 meses carregando esse seu filho, sua filha no seu ventre, gemendo, chorando, e na hora do parto, meu Jesus amado, não é fácil, não foi fácil para você. Então você não pode desistir da sua família. Toda família tem problema? Tem. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Alguém que prega, alguém que bate no peito dizendo: eita, que família perfeita. Não. Isso é realmente um grande erro, alguém dizer que existe família perfeita. Existem pessoas imperfeitas lutando para serem perfeitas. Como nós servimos ao Senhor com os nossos defeitos, as nossas fragilidades, mas a graça de Deus vai nos aperfeiçoando a cada dia, até o ponto que nós vamos chegar a ser um varão perfeito, mas quando estivermos no céu, na glória, face a face com o Senhor. Que privilégio, que privilégio. Então você não pode desistir. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses, se vocês quiserem servir outros deuses, se vocês quiserem se distanciar, vocês podem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo: eu luto pela minha família. Exemplo, Noé. Noé pregou muitos e muitos anos, não ganhou uma alma vivente através da sua pregação, mas foi o maior pregador de todos os tempos, mas ganhou a sua família. Ele e os seus 3 filhos, sua esposa e as suas 3 noras entraram na arca. Vale um glória a Deus aí, crente. Então ele pregou, por isso que eu digo, a minha responsabilidade é pregar o evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem convence. A minha missão é pregar o evangelho, como eu estou aqui todos os dias pregando. Noé, da mesma forma,
Ele pregou, mas o povo não deu crédito. Mas a família dele, ele não perdeu a família. Ele lutou com unhas e dentes, com todas as suas forças, e colocou a família dele dentro da arca. Que maravilha! Vamos lutar para colocarmos a nossa família dentro da arca, Essa arca representa Jesus. Essa arca representa o céu. Então, não desista de lutar pela sua família. Lute pela sua família. Isso mesmo, invista na sua família. Os seus sonhos vão se tornar uma realidade, tá bom? Então, esse é a segunda coisa pela qual você não pode desistir. A terceira coisa pela qual você não pode desistir. Então, anote aí a terceira coisa que você não pode desistir. Bem simples, você não pode desistir de quê, pastor? Dos seus sonhos. Isso mesmo, você não pode desistir dos seus sonhos. Muito bem, todo mundo tem os seus sonhos. Alguns sonhos praticamente estão mortos, engavetados, mas hoje pela manhã, a palavra de Deus para você concernente esse item sonho ou sonhos, você não pode desistir, porque é você mesmo que tem que lutar pelos seus sonhos. Porque se você não lutar pelos seus sonhos, quem vai lutar pelos seus sonhos? Por exemplo, você tem um sonho de ter uma casa nova, para dar um conforto para a sua família. Aí você fala para o seu amigo, ele simplesmente ouve. Ele pode até lhe dar uma palavra de incentivo, vai na tua força, Deus é contigo. Mas se você não sair da teoria e você começar a entrar na prática, os seus sonhos vai ser simplesmente uma teoria. Então, seus sonhos têm que se tornar uma realidade. Por isso que você não pode desistir. Você não pode desistir dos seus sonhos. Quais são os sonhos que você tem? Pastor, são diversos. Por exemplo, eu tenho vários sonhos. E eu estou lutando para os meus sonhos se tornarem uma realidade. Claro que primeiramente eu coloco nas mãos do Senhor. Senhor, seja feito a tua vontade. A sua vontade seja feita e não a minha vontade. Então você precisa não desistir dos seus sonhos. Não desista. Jovem, não desista da sua faculdade. Não desista da sua formação. Mãe, não desista. Não desista dos seus sonhos. Pai, não desista. Por isso que eu fiz questão de ler esse versículo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, seus sonhos vai se tornar uma realidade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Existem tantos obstáculos pelos quais impede dos nossos sonhos não se tornar uma realidade. Primeiro obstáculo, você mesmo. Você pode ser um grande obstáculo para que seus sonhos não se tornem uma realidade. Como assim, pastor? Eu posso ser obstáculo? Sim. Quando você diz assim, eu não quero mais, eu desisto, aí você se torna o primeiro obstáculo para o seu sonho. Segundo obstáculo, as pessoas também fazem de tudo para que os nossos sonhos não se tornem uma realidade. Exemplo, você fala um sonho para alguém diz, não, isso aí não vai se cumprir, é melhor você fazer outra coisa, só que lá dentro do seu coração você deseja conquistar aquilo. Só que você fala para alguém e alguém diz assim, não, é melhor você fazer outra coisa, investir em outro lugar, em outro ambiente.
é necessário você fazer outra coisa, mas esquece isso aí, que isso aí não dá certo. Só que lá dentro do seu coração você tem esse sonho. Então, não deixe as pessoas ofuscar seus sonhos. Não deixe. Lute pelos seus sonhos. Não desista do seu sonho. Terceiro, Satanás. Satanás vai fazer de tudo para que os seus sonhos não se tornem uma realidade. Qual era o maior sonho de Deus e de Israel? Entrar na terra da promessa. O diabo fez de tudo para atrapalhar, mas os sonhos se tornaram uma realidade. O maior sonho de Deus, aleluias, pastor, Deus sonha? Eu estou falando aqui numa linguagem que nós chamamos hipérbole, fazendo uma comparação, uma conjectura para você entender. Claro, não quero que você pegue no pé da letra, porque tem pessoas que espiritualizam tudo que a gente fala, tá bom? Deus sonha, Deus sonhou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos, mas o inimigo fez de tudo também para que esse sonho da redenção não viesse se cumprir. Quando ele disse lá no deserto para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por várias vezes a gente percebe que o inimigo fez de tudo para que esse sonho não viesse se tornar uma realidade. Então, você não pode desistir dos seus sonhos. Esta é uma palavra para você hoje, da glória a Deus. Deus vai virar o teu cativeiro. Você não pode desistir dos seus sonhos. Vai gemendo, derramando as lágrimas, chorando, isso, mas vá em frente. Não desista dos seus objetivos, dos seus sonhos. Ninguém pode impedir. Anote aí para a gente ratificar 3 coisas pelas quais você não pode desistir. Primeiro, você não pode desistir da sua salvação. Não desista. Segundo lugar, não desista da sua família. Terceiro, não desista dos seus sonhos. Amém e amém. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra com outras pessoas.